primeiro lugar, quero desejar aos meus companheiros felicidades pela passagem do Dia do Contabilista e dizer-lhes que aqui estamos com vocês nesta promoção válida e de grande expressão do Conselho Federal de Contabilidade para trazer-lhes o tema sobre a origem da ciência contábil. Todo conhecimento humano é evolutivo. A contabilidade nasceu, como os demais outros ramos do conhecimento humano, empiricamente. E hoje nós podemos destacar, porque já estamos num grau elevado, num grau científico, podemos destacar 3 aspectos absolutamente distintos na nossa profissão. A informação, que representa a técnica, a tecnologia, a explicação do que é que nós registramos e demonstramos, porque é preciso saber o que vamos fazer com os dados. E aí já aplicamos um pouco de lógica. Essa explicação é a ciência. Quando nós penetramos na essência de tudo isto e começamos então a buscar conceitos, a buscar uma lógica superior, nós então temos a filosofia do nosso conhecimento. Existem, por conseguinte, 3 aspectos hoje ou degraus do conhecimento contábil básicos, que são a técnica e a tecnologia, a ciência e a filosofia. A técnica se distingue da tecnologia pelo seguinte: a técnica é aquilo que cada um de nós particularmente sabe fazer para demonstrar, para evidenciar tudo isso. A tecnologia já é fazer isto seguindo-se a ciência, ou seja, já não é uma coisa subjetiva, mas uma coisa objetiva. A ciência é eminentemente objetiva. A contabilidade teve fases de evolução, né? A primeira foi quando o homem da caverna ainda, e estes vestígios daquilo que se descobriu estão nas grutas do sul da França, nas grutas de Dorignac, no departamento de Haute-Garonne, na França, no sul da França, ali perto dos Pirineus. O homem do Neolítico, do Paleolítico superior, já escriturava. Quando o homem percebeu que ele não precisava buscar na natureza aquilo que ele precisava, porque pelo inverno ele já acumulava as coisas, né, para não faltar, para suprir a sua necessidade. O homem, quando percebeu isto, que ele tinha alguma coisa que ele não precisava buscar na natureza e que formava a sua riqueza, ele começou a ter noção do que ele tinha e de quanto ele tinha. Esta noção de quantidade e de qualidade gerou a conta. E os primeiros registros contábeis foram feitos há mais de 20 mil anos atrás. Existem as provas arqueológicas disto nos museus, especialmente no Museu do Louvre, em expedições que foram realizadas por famosos arqueólogos franceses e que nos dão conta de que o homem do Paleolítico superior já fazia escrituração, já escriturava. Esse foi uma época da memória, quer dizer, o homem vendo que não podia guardar na memória tudo aquilo que acontecia com a sua riqueza, ele começa a registrar em ossos de rena, como já era a época da pedra polita. Ele já tinha estiletes para gravar, e há uma relação muito grande entre a evolução da escrita e a evolução dos materiais que nós usamos. Vejam, naquele tempo eles usavam um estilete, hoje nós usamos um computador. De acordo com os recursos da utilização, deve ser também o progresso do conhecimento. Esse empirismo primário que o homem teve, fez os seus registros elementares, e isto viveu-se, então, na pré-história e na história da contabilidade mais remota. Depois o homem começou a ter uma observação mais racional. E já começou a classificar os fatos contábeis em seus grupos. Já veio a noção de débito e de crédito. O que é meu, o que é seu, é o débito e o crédito. As escriturações eram feitas em pequenas tabuletazinhas de argila. Como a argila seca rápido, a tabuleta tinha que ser pequena.
E no fim do dia ele resumia numa tabuleta maior. E aí nasceu o diário. Foi exatamente esta evolução que já deu a observação racional do homem. Ele já começou a puxar saldo nas contas. Ele já começou a demonstrar o quanto que ele gastava para plantar, o que ele colhia, qual era a produtividade do campo, tudo isso em registros contábeis. O empirismo evoluiu. Veio o registro racional, vieram as demonstrações e tudo isto melhorou o conhecimento contábil, a qualidade do nosso conhecimento. Mais tarde, muito mais tarde, o homem começou a ter observações lógicas, a analisar. Ele entendeu de que não bastava registrar e demonstrar. Ele precisava entender o que é que ele tinha feito. Assim como uma fotografia não é a própria pessoa, o registro contábil não é o próprio fato. O homem entendeu que ele tinha que estudar o patrimônio e não registros. É aí que a contabilidade vai de uma fase de pré-ciência para a ciência, vem as análises, vem as teorias, e as teorias e as análises mais avançadas começam embrionariamente a partir do século XVI. Na contabilidade, como em qualquer outro ramo do conhecimento humano, os profissionais, aqueles que participam da comunidade desse conhecimento, se distinguem, se qualificam pelo poder desse mesmo conhecimento. Nós temos do conhecimento mínimo ao conhecimento máximo. Nós temos do cidadão que simplesmente escritura um livro fiscal, até aquele que desenvolve modelos matemáticos de comportamento da riqueza e que se aprofunda no aspecto conceitual. Se nós imaginássemos aí uma pirâmide, como poderemos ver aí pela lâmina que vai ser demonstrada, nós teríamos a técnica contábil na base, a tecnologia que já avança um pouco mais, a ciência contábil, que aí já pulou muito para o alto, e a filosofia da contabilidade, que é o ápice dessa pirâmide. Ali é o máximo. A filosofia é a lógica do conhecimento, é o estudo essencial do patrimônio. Já a ciência é a análise, é a explicação dos fatos patrimoniais, é a previsão do que vai acontecer com o patrimônio. Nós sabemos, por exemplo, com antecipação se uma empresa vai quebrar. Ao analisar os dados que nos são dados, nós então chegamos à conclusão de que aquela empresa está em má situação ou em boa situação, é um julgamento. Nós já temos condições de julgar o destino de uma empresa e criticar uma administração. Nós podemos, por exemplo, pegar o balanço de uma prefeitura, analisar e criticar o prefeito cientificamente pelos erros que ele cometeu na gestão do patrimônio. Ou numa empresa, a mesma coisa. Então, isto só a ciência oferece. Não é? Só a ciência oferece a produção de elementos para nós fazermos um cidadão administrar uma empresa. Aliás, eu entendo, isso é um entendimento meu particular, que como médico, o contador deve, basicamente, ser aquele que diz o que o administrador vai fazer, e não o contrário. O médico, quando nós vamos ao médico, ele diz o que remédio devemos tomar. E não depois de nos analisar e estudar o corpo humano, ele nos perguntar ou decidir, o senhor aí toma o remédio que o senhor quiser. Não, ele vai tomar o remédio que o médico indicou. Então o contador é quem deve dar o remédio ao administrador para que ele siga essas diretrizes. Agora, isso só com conhecimento científico. Já o conhecimento tecnológico são normas de registros, não é? Demonstrações, apurações de custos, auditoria, não é? Perícias, avaliações, levantamentos. Isso já é um trabalho mais tecnológico, é um trabalho mais mecânico, não é? Trabalho que hoje está sendo feito em grande parte pelos próprios computadores. Basta digitar, o contador faz. Ele tem lá dentro uma programação, ele faz sozinho.
Por isso é que a classe, para sobreviver, precisa intelectualizar-se, porque os computadores tendem a absorver a maior parte das tarefas executivas. E a parte técnica é exatamente essa, de registrar, de digitar, de fazer livros e de produzir arquivos contábeis. O curso do pensamento científico, contábil, nasceu devagar. Primeiro, o homem, como eu lhes disse, registrou apenas. E quando chegou na Antiguidade Clássica, quando os grandes pensadores começaram a indagar sobre os rumos científicos de tudo, né? Aristóteles, então, disse num trabalho dele que havia uma ciência da riqueza. Que essa ciência da riqueza não era a economia, era uma ciência específica, que deveria estudar os bens pelas suas funções. Aristóteles era um homem que se preocupava com tudo, com a física, se preocupava com a astronomia, se preocupava com a administração e preocupou-se também com a contabilidade. É lógico que o nome contabilidade não existia naquele tempo. A denominação contabilidade é de uma outra raiz com relação à expressão vernácula, mas a ideia de Aristóteles representou a primeira intuição científica. A literatura contábil desenvolve-se já na Idade Média, já existem livros contábeis ensinando contabilidade no século X, nos anos 900, vejam, muito antes de Luca Pacioli, já se escreviam livros de contabilidade. E já existiam livros de contabilidade sobre partida dobrada no Oriente Médio no século XIV, 100 e tantos anos antes de Pacioli. Pacioli escreveu um livro que não era de contabilidade, o livro dele era de aritmética, de geometria, de proporção, de proporcionalidade. Ele apenas inseriu dentro de uma distinção do seu livro o tratado de partida dobrada. Quando chegou logo depois de Pacioli, aí sim, aquela intuição de Aristóteles, a vontade de transformar a contabilidade em algo mais conceitual, mais profundo, inicia-se com o italiano Angelo Pietra, no ano de 1586, com a sua obra L'Indirizzo degli Economi. É aí que ele começa a conceituar exercício, quantidade, qualidade, preço, valor, não é? Dá o primeiro plano de contas, dá uma ideia de orçamento. Este sim, este frade, que era também um frade e que era ecônomo de um mosteiro, é que começa efetivamente toda a marcha da contabilidade para uma teorização. Mas a vontade científica começa realmente a expressar-se com a primeira teoria das contas, que o próprio Pietra ensaia, mas quem desenvolve melhor é Simon Stevin, que nasceu na cidade de Bruges, na Bélgica, foi assessor do príncipe Maurício de Nassau, que esteve aqui no Brasil, e que escreveu o primeiro livro de contabilidade pública, chamado Contabilidade do Príncipe, e que também desenvolvia uma teoria das contas. Essas teorias das contas evoluíram-se extraordinariamente na França, no século seguinte, no século XVII, Delaporte desenvolve uma teoria básica. No fim do século XVIII, Desgrange, Edmond Desgrange, numa obra denominada La tenue de livres rendue facile, quer dizer, a manutenção dos livros tornada fácil, ao alcance de todos, e então ele enuncia a teoria das 5 contas gerais. Os franceses têm esse hábito, não é? Os 3 mosqueteiros eram 4 e as 5 contas gerais eram 6. Mas é um hábito natural que nós não podemos criticar, talvez a exuberância da própria França. E com Desgrange abre-se. Notem bem que a humanidade naquela época vivia uma revolução. Vínhamos desde o princípio da lógica que Pedro Abelardo iniciara
no século XII. Tínhamos passado por René Descartes e por Francisco Bacon no século XVII. No século XVIII, explodia todo o iluminismo francês. E no início do século XIX, as correntes positivistas faziam caminhar para o conhecimento humano todo para dentro do campo científico. Foi nesse momento em que também a alquimia, que era quase que uma bruxaria de combinação de metais, se transforma em química, através do pai da química, que foi Antônio Lourenço Lavoisier, guilhotinado na Place de la Concorde pela Revolução Francesa, porque era exator de tributos, não porque fosse químico. Mas como naquela época os contratos de tributo eram comprados, né, e os nobres é que exerciam a exação, não vai aí nenhuma advertência aos que estão cobrando rigorosamente. Mas o destino de Lavoisier foi este, pelas mãos do povo, não é? A cobrança odiosa sempre inspira a revolta. Então, nessa época, a contabilidade teria também que honrar a sua grande dignidade e passa do campo empírico, da vontade científica para a ciência mesmo. É no ano de 1883 que Raymond Pierre Coffey apresenta à Academia de Ciências da França um trabalho, a mesma academia que laureou Louis Pasteur, e este trabalho é julgado por um dos acadêmicos, que foi Costei. E por uma famosa proposição de Costei, a contabilidade é considerada ciência social da maior utilidade. Em 1840, o governo da Áustria, então da dinastia dos Habsburgos, inclui a contabilidade no curso superior de Direito. E nós ganhamos toda a dignidade universitária naquele momento. Também nesse mesmo ano, esse mesmo governo institui um prêmio para a melhor obra de contabilidade. Vai ser vencida por Francesco Villa, um milanês. A obra chamava-se A Contabilidade Aplicada às Empresas e às Instituições Públicas. Esta obra inicia um movimento científico italiano, que seria o mais prolífero de todos os movimentos científicos do século passado e do início deste nosso século. Nós chegamos ao início desse nosso século já com teorias bastante vigorosas. De início, notem bem, lutava-se para encontrar o verdadeiro objeto de estudos da contabilidade. Isso porque o conhecimento tem o sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento. Sujeito do conhecimento somos nós. Objeto do conhecimento é aquilo que nós estudamos. Os contadores queriam dizer, mas o que estuda mesmo a contabilidade? E uma corrente dizia, a contabilidade estuda as relações de direito e definia então o patrimônio como conjunto de direitos e de obrigações. Uma grossa mentira que se pregou aí por muito tempo, que ainda se prega hoje, porque o patrimônio, meus amigos, se fosse realmente um conjunto de direitos, por que é que nós fazemos provisão para devedores duvidosos? O que adianta eu ter direito sobre uma duplicata se o sujeito não paga? Quer dizer, logicamente nós podemos conservar o direito e não conservar a riqueza. Um ladrão que assalta uma joalheria, o joalheiro não perdeu o direito sobre as mercadorias, mas eu sempre duvido que ele possa reavê-las e colocá-las no seu estoque. Então, patrimônio, este conceito foi um conceito que se derrotou. Um outro conceito que se formou é que a contabilidade era a ciência do controle. Ora, se nós meditarmos bem, vamos ver que não é a contabilidade que serve ao controle, é o controle que serve à contabilidade, é exatamente o oposto. Essa corrente também caiu. A outra corrente já dizia que a contabilidade cuidava das contas. Ora, meus amigos, a conta é simplesmente a expressão do fato, não é o próprio fato. A outra dizia que a contabilidade cuidava dos fatos administrativos. É outra mentira. Nós sabemos que muitas coisas que acontecem com a nossa riqueza não é a administração que determina.
Hoje até os computadores mandam na empresa. Por exemplo, quando o estoque chega ao mínimo, o computador já emite a ordem de compras, a ordem de compras já sai no terminal do fornecedor, o fornecedor já manda a mercadoria sem a participação do homem. Vejam que essas definições não podem resistir. Se eu tenho, por exemplo, uma empresa agrícola e baixa uma onda de gafanhotos em cima da minha plantação, isso não é fato administrativo, mas acabou com o meu patrimônio. Então, tudo isso mostrou que, cientificamente, o caminho para encontrar-se o objeto seria realmente penoso. Até que um grande italiano, Vincenzo Masi, estabelece que a contabilidade era a ciência do patrimônio. E nisto, a corrente brasileira se filiou-se Francisco Dáurea, que no ano de 1929 apresentou no Congresso Internacional de Barcelona um trabalho denominado Tendências Positivas da Contabilidade, através do qual ele reconhecia que o patrimônio era realmente o objeto de nossos estudos. Hermann Júnior, o grande da contabilidade brasileira, discípulo de Francisco Dáurea, segue a corrente patrimonialista. Os congressos brasileiros, primeiro, segundo, sexto, consagram também isto. Quer dizer, no Brasil não se discute isto mais. O nosso objeto de estudos é realmente a riqueza patrimonial individualizada. E esta corrente formou hoje todo um acervo poderoso de teorias. Dos anos 20 aos anos 60, nós tivemos um forte movimento de teorias modernas. A teoria de Masi, sobre a qual já lhes falei, a teoria de Zappa, que aparece em 1927, quando do ano acadêmico de 26 para 27 em Ca' Foscari, em Veneza, ele que era professor em Veneza, ele faz um famoso discurso chamado Tendenze Nuove negli studi di ragioneria, quer dizer, tendências novas no estudo da contabilidade. E então ele estabelece na sua teoria que a contabilidade se desenvolvia no âmbito aziendal e que havia uma economia aziendal. Ceccarelli fez uma visão administrativa, Amaduzzi fez uma teoria das dinâmicas dos valores, Dáurea o universalismo sistemático, Noel Monteiro o relativismo. E nós aqui na atualidade também estamos lutando para enunciar as nossas próprias teorias. O Brasil hoje se glorifica no campo internacional com diversas teorias de altíssimo valor. Com isto eu poderia desenvolver muito mais. Digo-lhes que estou desenvolvendo a teoria das funções sistemáticas, acabo de editar a teoria geral do conhecimento contábil, estamos preparando a teoria da prosperidade, que dará à contabilidade a sua grande feição social, porque esse é hoje o seu aspecto, e o nosso vigor científico em todo o mundo hoje se desenvolve com rara qualidade. Com isso eu lhes agradeço as atenções. O tempo reservado para um assunto tão vasto não me permitiu, naturalmente, dissertar sobre essas teorias como seria conveniente fazê-lo, mas em outra oportunidade certamente haveremos de voltar a esse assunto tão palpitante. Apenas eu lhes convoco para que estudem realmente a contabilidade pelo seu aspecto científico, que é o único competente para salvar o futuro de nossa profissão. Muito obrigado a todos os senhores.